Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como importar Excel e salvar no banco de dados utilizando o PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, este formulário, no qual o usuário consegue selecionar somente arquivo CSV, clico em abrir, não clico em enviar, primeiro verifico no banco de dados, não tenho nenhum registro, na tabela o usuário, clico em enviar, 4 linhas importadas, 0 linhas não importadas. Verifico no banco de dados, procurar, importou os registros que eu tenho no Excel. É isso que será apresentado nesta aula, como importar Excel extensão CSV. Nesta aula será utilizado o editor Visual Studio Code, o servidor local OneP Server e o navegador Google Chrome. Starto o servidor local OneP Server, startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei o OneP Server, em seguida o diretório padrão do OneP Server e o diretório Celc que eu criei. Dentro desse diretório eu já coloquei um arquivo extensão CSV. Se eu vier aqui em propriedades, eu consigo conferir que realmente é extensão CSV. Arquivo extensão CSV. É esse arquivo que eu quero trabalhar. Inclusive posso abrir. Ele possui os seguintes dados: CPF, nome, e-mail e endereço, possui caracteres especiais e 4 registros. São esses valores que eu quero ler. Eu minimizo porque será utilizado. Eu abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code. Para abrir, simplesmente arrasto o diretório. Diretório aberto, tem o arquivo CSV. Crio um arquivo com o nome index e extensão HTML. Coloco HTML, seleciono HTML5 para criar a estrutura básica. Retorno novamente para o PHP. Doctype, indicando que é um arquivo do tipo HTML, em seguida Português Brasil, vai ter caracteres especiais, inclusive eu já apresentei para vocês, e Viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário está utilizando e um título Celc, importar Excel, extensão CSV e salvar no banco de dados. Um título só para indicar o que eu preciso selecionar, então o payload. Coloquei importar Excel CSV. Confiro no navegador. No navegador eu coloco localhost, em seguida o diretório Celc e esse diretório. O arquivo index eu não preciso colocar o nome porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. Importar Excel e também tem o título que eu coloquei na parte superior. Próximo passo é criar o formulário. Utilizo a tag form, finalizo dentro da tag, método post, então os dados serão enviados através do método post para uma página, então para indicar para qual página eu utilizo action, para a página processa.php. Eu quero trabalhar com arquivo, então é obrigatório utilizar o atributo enctype e em seguida o valor multipart form data, que eu quero trabalhar com um arquivo. Coloco o label para informar o que o usuário deve selecionar, então arquivo CSV, eu já tenho na parte superior CSV, não quero duplicar novamente. Input, o usuário deve selecionar um arquivo, então coloco type file, em seguida name, com o nome de arquivo, também um ID, no momento não será utilizado este ID, mas eu já deixo neste local. E 2 quebra de linha para separar, porque na parte inferior eu quero colocar um botão. Então será um input, type, depois tenho submit, que eu quero submeter este formulário, o atributo value indicando que será apresentado no botão. É a palavra enviar. Confiro como que está ficando. Arquivo. Posso selecionar um arquivo, arquivo CSV, e quando eu clicar aqui em enviar, ele envia para o arquivo processa. Eu preciso criar este arquivo processa, e este arquivo vai ter uma instrução PHP. Preciso receber os dados, então eu quero receber o arquivo cifrão underline files em maiúsculo. Qual é o nome do campo? O nome do campo é arquivo. É este campo, o valor deste campo que eu quero receber. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável arquivo. Dou um var dump na variável arquivo para conferir o que ela possui. Eu já havia selecionado o arquivo, ou seleciono novamente.
clico em enviar, eu tenho os dados do arquivo. Nome do arquivo, o tipo, em seguida o local temporário do arquivo, houve algum erro, não houve erro nenhum, size, o tamanho. Primeiro, quero verificar se o usuário está enviando um arquivo do tipo text CSV, extensão CSV. Eu utilizo esta chave do array. Se cifrão arquivo, a posição, a chave do array que eu setei, type, se ela for igual, qual o valor? Text CSV, então significa que o usuário está enviando um arquivo correto. Eu estou utilizando o mime-type do arquivo. Abro chave, fecho a chave e se o usuário não enviar o arquivo correto, acessa este else e neste else posso imprimir uma frase: necessário enviar arquivo CSV. Testo se realmente está funcionando, seleciono um arquivo PDF, clico em enviar, necessário enviar arquivo CSV. Ele não reconheceu porque eu não estou enviando arquivo correto. Inclusive eu seleciono outro arquivo, esse é muito grande, ele não aceitou, então pego este arquivo menor. Clico em enviar, agora sim. Ele está apresentando o type, o mime-type. Aplicação PDF, local temporário, o tamanho e, em função de ser um PDF, necessário enviar um arquivo CSV. Mas se eu selecionar o arquivo CSV, clico em enviar, agora sim, ele acessou o if e não imprimiu esta frase. Acessando este if, eu preciso ler o arquivo. Para isso, utilizo a função fopim. Eu abro o arquivo, em seguida, qual é o arquivo? O arquivo que está dentro da variável arquivo, local temporário, temp_name. Neste é o local que eu tenho a imagem. Quer dizer, o arquivo. Não estou trabalhando com imagem, sim arquivo. Quero fazer o quê? Ler o arquivo. Então, coloco R. Depois que eu realizar a leitura do arquivo, eu atribuo para uma variável com o nome de dados arquivo. Tenho os dados e eu tenho várias linhas, então eu preciso ler agora essas linhas. Cada vez que eu ler, eu tenho uma única linha. Para ler, será utilizado um laço de repetição, neste caso o while. Toda vez que passar pelo laço de repetição, ele tem os dados de uma única linha. Utilizo fget para conseguir ler. É um arquivo CSV, então eu utilizo esta função. Quero ler o que está dentro da variável dados arquivo e as informações estão separadas por ponto e vírgula, porque é um arquivo Excel extensão CSV. Posso dar um var dump em cifrão linha para conferir se eu tenho os dados. Retorno, simplesmente atualizo, confirmar ou reenvio, eu tenho os dados. Toda vez que ele passou pelo while, ele tem os dados de uma única linha. Mas eu tenho esses caracteres especiais, eu preciso converter esses caracteres especiais. Crio uma função aqui abaixo, pego a palavra reservada para criar a função, em seguida o nome da função converter. Ela recebe como parâmetro dados arquivo, abro chave, fecho a chave, mas eu crio uma função valor por referência. Coloquei o comentário, criar função valor por referência, isto é, quando alterar, o valor dentro da função vale para a variável fora da função. E aqui internamente, eu quero converter os dados de ISO para UTF-8, para aceitar caracteres especiais. Utilizo a função mbconvert encode, quero converter o que eu estou recebendo como parâmetro, dados arquivo, quero converter para o UTF-8, quero converter o que está no formato, o formato ISO 88, isso daqui. Então, o Excel possui este formato, quero converter para o UTF-8. Depois que eu converter, eu atribuo para a variável dados arquivo. Chamo a função antes deste var dump. Para isso, utilizo a função recursiva array underline recursiva. Quero enviar como parâmetro o que está dentro da variável linha, porque possui os dados de uma única linha, e depois eu chamo a função, copio o nome da função para não ter erro. Copio e colo aqui acima. Estou convertendo.
Posso conferir no var_dump, atualizo a página, continuar. Agora converteu os caracteres especiais. Significa que esses dados eu posso salvar no banco de dados. Eu abro o phpMyAdmin. Para isso, eu acesso novamente o localhost do AMP Server, phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Importante, você precisa ter o MySQL versão 8.0 ou superior. O usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Acessei, crio uma nova base de dados, o nome da base de dados Selk, a collection para aceitar caracteres especiais, UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados. A primeira tabela possui o nome de usuários, indico 5 colunas, eu coloco 7, as quais eu não utilizar, não há nenhum problema. Primeira coluna será o ID, esta coluna é uma chave primária e também auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, eu não preciso enviar o valor. Depois eu tenho o nome, só conferir se eu coloquei nome ou name no campo. Eu coloquei, não, aqui eu não estou utilizando, deixo o nome, então varchar 220 caracteres, e-mail, eu tenho CPF primeiro. Primeiro é o CPF. O CPF eu deixo varchar também, somente eu coloco 15. Depois nome, varchar 220, eu coloco 44, porque o que não utilizar não há problema. Próxima coluna, e-mail, varchar 220. E por último eu tenho o endereço, sem caracteres especiais no nome da coluna, varchar e também 220 caracteres. E no DB, guardar, criado a tabela. Agora sim eu posso conectar este projeto com o banco de dados. Para isso, crio um arquivo com o nome de conexão.php. Colei uma conexão pronta para facilitar onde que está o banco de dados localmente, o usuário root, a senha em branco, a base de dados com o nome de Selk, a porta 3306, conexão com a porta. Eu estou realizando a conexão com o banco de dados utilizando a porta. Aqui acima tem o port e aqui na parte inferior não tem. Eu deixo a conexão sem a porta. Testo se realmente está funcionando esta conexão. Copio o nome do arquivo e altero. Ao invés de ser processo, conexão realizada com sucesso. Mas se eu retirar a letra E, confiro, atualizo, erro, base de dados desconhecida. Retorno a letra E, em seguida retorno no processo e incluo este arquivo conexão no processo. Aqui acima, então, utilizo inclua somente uma vez o arquivo com o nome de conexão.php. Se eu agora atualizar esta página, atualizando, retorno novamente, clico em enviar, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Então, significa que está funcionando. Este var_dump eu deixo no momento ainda, mas aqui no conexão, este eco eu não preciso. Lembrem desta variável cone. Quando eu citar a variável cone, é esta variável, pois ela possui a conexão com o banco de dados. Incluído a conexão, posso cadastrar no banco de dados. Então, insert, insira os dados na tabela. Eu coloquei usuários no plural, pego o nome da tabela e em seguida quais são as colunas que recebem os seguintes valores. Palavras reservadas em maiúsculo. Quais são as colunas? ID eu não preciso, será CPF, nome, e-mail e endereço. Coloco primeiro CPF, depois nome, e-mail e por último tenho o endereço. Posso colocar o valor direto aqui? Sim, eu posso colocar, por exemplo, linha, a primeira posição sendo a posição 0. Posso colocar neste formato, indicando que eu quero utilizar essa primeira posição. Mas você está implementando uma query insegura. Para implementar uma query segura, é recomendado criar link. Então, link CPF, link nome. Depois eu substituo estes links pelos respectivos valores. Lembrem dos 2 pontos, esses 2 pontos não são obrigatórios, mas recomendado é utilizar para ser fácil de identificar.
atribuo esta query para uma variável query usuário no singular, porque é um único usuário. Preciso preparar, utilizo a palavra reservada prepare, então esqueci primeiro a conexão, a variável cone. Lembram da variável cone que eu citei no arquivo conexão? Possui a conexão com o banco de dados, prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. E atribuo para uma variável CAD underline usuário. Preciso agora substituir esses links pelos respectivos valores, por esses valores. Eu faço o seguinte, pego a variável CAD usuário, em seguida o bind value para substituir o valor, pego o link, então o link será CPF, este link CPF, somente entre aspas simples ou aspas duplo, CPF recebe o que está dentro da variável linha, em seguida a posição 0, simplesmente 0. Mas se estiver vazio, posso fazer o seguinte. Então, aqui eu coloco uma expressão. Se for verdadeiro, utilize o que está dentro de linha. Se não, atribui nulo. Coloco aqui nulo, vazio. Ponto e vírgula, eu substitui o CPF, tem nome, e-mail e endereço. Pego nome, o link nome recebe o que estiver na posição 1 ou nulo. Depois eu tenho o e-mail, o link e-mail recebe o que estiver na posição 2 ou nulo. E por último, o link endereço recebe o que estiver na chave 3 ou posição 3 ou nulo. Substituir os valores, posso executar. Pego a variável CAD usuário e em seguida a função execute. Execute. Após ter executado, eu posso conferir se cifrão CAD usuário, linha count, se conseguiu cadastrar corretamente, acessa este if. Então, uma variável com o nome de linhas underline importadas recebe mais um. Então, eu preciso criar aqui acima esta variável linhas importadas. Linha importadas, por padrão, começa com valor 0. E quando não conseguir importar, acessa o else, e neste else será linhas não importadas. Posso colocar caractere especial? Não, não posso colocar. Então, é assim, linhas não importadas. Aqui acima ele recebe o valor 0. Somente é uma variável, então significa que eu preciso colocar o cifrão. Depois eu tenho mais uma variável, eu já crio esta variável, produtos underline não importados. Não é produtos, eu estou trabalhando com usuários. Usuários não importados. Por padrão, começa com valor vazio. Pego esta variável e aqui abaixo eu implemento. Esta variável, ela recebe o que ela já tem, concateno, coloco a vírgula e depois o registro que eu não consegui cadastrar. Faço o mesmo assim. Copio e colo aqui abaixo, só falta concatenar. Agora sim. Eu tenho o if e o else e depois que percorrer todos os usuários, antes do else eu implemento a mensagem echo, e neste echo primeiro pego linhas importadas, linhas underline, dou um Ctrl espaço, quantas linhas? Então, linhas, 4 linhas importadas. O 4 eu peguei aleatório, peguei um número aleatório, inclusive eu tenho 4 linhas no Excel, então ele vai informar 4 linhas importadas e linhas não importadas. Pego a variável linhas importadas, por exemplo, uma linha não importada ou 5 linhas não importada. Coloco o S no final. E aqui também importadas. Faltou linha, aqui também S. E aqui o S eu coloco entre parênteses. Pode ser no singular ou no plural. E por último eu coloco ponto e indico quais são os usuários não importados. Então vai ser a seguinte frase:
usuários não importados, que aqui eu estou pegando o CPF deles. 2 pontos, posso colocar. Confiro se realmente está funcionando agora. Isso aqui não vai ficar legal, mas eu logo altero. Atualizo, continuar. Vamos ver, 5 linhas importadas, 0 linhas não importadas, usuários não importados. Não ficou legal esta frase, mas eu logo altero. Primeiro verifico no banco de dados, procurar, cadastrou corretamente. Mas ele pegou a primeira linha, que é o cabeçalho do Excel. Eu não quero, logo eu retiro isso. Mas eu quero primeiro melhorar esta frase. Então, aqui acima eu verifico se for diferente de empty, for diferente de vazio, a variável usuários, não, produtos, não, eu coloquei usuários, estou na cabeça produtos, não é usuários. Se for diferente de vazio, então a variável usuários não importado, ele recebe o seguinte valor. Recebe o que estiver isso daqui. Posso copiar, colar aqui, somente faltou aspas duplo, coloco o ponto de exclamação, não, aqui não preciso ponto de exclamação, só coloco o ponto para finalizar. E aqui abaixo eu só deixo a variável. Confiro se ele não imprime agora. Atualizo, continuar, conferir a frase, 5 linhas importadas, 0 linhas não importadas. Se tivesse alguma linha não importada, iria apresentar o número e também esta frase, por exemplo, usuários não importados, usuário com o CPF 5, então aqui seria impresso este CPF, por exemplo, se ele não conseguisse importar. Mas eu estou cadastrando o cabeçalho, eu quero que ele ignore este cabeçalho. Ignore essa primeira linha. Para isso, aqui acima, crio uma variável com o nome de primeira underline linha recebe true, porque eu estou na primeira linha. Na primeira vez, esta variável ela recebe true. Aqui eu tenho alguns vardump. Este vardump eu não preciso mais. Esse aqui também eu não preciso. E antes de converter aqui, eu implemento se primeira linha for true, acessa este if, a variável primeira linha recebe falso para não acessar mais este if, eu indico continue ou while, ele não deve continuar a instrução abaixo, ele deve ir para a próxima linha. Será que ocorre isso? Atualizo, continuar, 4 linhas importadas, 0 linhas não importadas. Procurar, agora eu não tenho mais o cabeçalho, eu ignorei a primeira linha. Se você quiser ignorar mais de uma linha, simplesmente você segue esta ideia. Eu limpo essa tabela para começar do zero, porque agora ele tem o cabeçalho. Limpar a tabela. Se eu vier em usuários, não possui nenhum registro, eu retorno, atualizo, mas antes de eu testar, eu quero fazer o redirecionamento. Se importou corretamente ou não, apresente a mensagem neste local. Para fazer o redirecionamento, eu utilizo o header, mas preciso também da mensagem. Então, inicio a sessão para salvar a mensagem, session underline start, para iniciar a sessão. Após ter iniciado a sessão, esta mensagem eu atribuo para uma sessão. Cifrão underline session em maiúsculo, a sessão com o nome de MSG recebe esta mensagem. E posso fazer aqui, quando houver erro, o mesmo, somente coloco dentro de um P de parágrafo, abrir o P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo, o mesmo aqui acima, então posso abrir o P de parágrafo e finalizar o P de parágrafo, acrescento um CSS inline, então vai ser um style, quando eu conseguir executar com sucesso, tem a cor verde, coloco a palavra mesmo e este CSS inline eu acrescento aqui abaixo, somente altero para o vermelho, utilizo a cor em hexadecimal. Só falta fazer o redirecionamento. Para redirecionar, utilizo o header, em seguida, entre aspas, duplo, location, L maiúsculo, redireciona para o arquivo index.php.
e o mesmo quando não conseguir importar porque está enviando um arquivo incorreto. Se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, você precisa limpar o buffer, o b_start. Posso receber agora esta mensagem no arquivo index. Aqui no arquivo index, primeiro eu inicio a sessão. O início da sessão deve ser a primeira instrução da página, não pode ter nenhuma instrução acima, session_start. Após ter iniciado a sessão, abaixo do H1 eu abro o PHP e verifico se e set. Se existir a variável global, então acessa este if, imprime o que está dentro desta variável global e depois destrói o que estiver dentro desta variável global. Confiro se realmente está funcionando. Eu atualizo a página primeiro, não havia atualizado, agora sim, atualizo, seleciono este arquivo, clico em enviar, 4 linhas importadas, 0 linhas não importadas. Verifico no banco de dados, está importando corretamente. Importando os caracteres especiais? Sim, está importando os caracteres especiais. Mas para isso, eu tenho a parte para converter para o UTF-8 e também o banco de dados deve ser o MySQL8 e também ter a tabela. A tabela é UTF-8 MB4 Unicode CI. Precisa utilizar esta collection, senão não vai imprimir corretamente, não vai salvar os dados corretamente, os caracteres especiais. Mas aqui o usuário também pode selecionar um arquivo PDF. Eu quero que ele não apresente arquivos diferentes. Então aqui neste campo input, eu acrescento o atributo aceito. Eu só aceito arquivos. Quais são os tipos? Aqui dentro do processo eu tenho MIME_type. É esse MIME_type, eu aceito somente arquivo CSV. Será que funciona? Atualizo, escolher um arquivo, só apresentou o arquivo CSV. Lembram que eu estava aqui, tinha arquivos imagens, PDF, Word. Agora não, agora ele só apresenta Excel. Eu só consigo ver arquivos Excel. Mas mesmo assim, o usuário consegue desativar este HTML e em função do usuário ter a possibilidade de desativar o HTML, tem essa validação no PHP. Está implementado o importar Excel, extensão CSV, salvar no banco de dados. Então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.